pessoal, bem-vindos a mais um programa Papo com Psi, aqui na TV Humana. E hoje o papo vai ser muito gostoso, muito interessante, até para que a gente tire alguns mitos, alguns tabus a respeito desse tema. Bom, hoje o tema vai ser sobre cuidados paliativos. Tem muita gente que se pergunta, afinal de contas, o que é isso? Né? Quem já lidou com pacientes em fase terminal, em hospitais, em casa, conhece um pouquinho desse procedimento. Mas muita gente se pergunta, afinal de contas, o que é isso? Como se trabalha com isso? Como é a equipe que lida com esses cuidados paliativos? E por conta disso, eu trouxe uma especialista na área. Gente, o currículo dela é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Eu vou parar aqui para ler um pouquinho, porque ele é extenso. Ela está há 18 anos atuando, não é isso, Camila? 18 anos formada, 18 anos atuando aí na área de atenção domiciliar, atuando na área de cuidados paliativos. Então, ela vai falar um pouquinho mais sobre o conhecimento dela, sobre a atuação dela. Enfim, eu não vou falar demais, vou deixar com que ela fale um pouquinho mais. E só para lembrar, né, gente? Meu nome é Andréa Garcia Romani, eu sou psicóloga, sexóloga, e estamos aqui no programa Papo com Psi. Camila, muito, muito, muito obrigada, tá? Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela sua disponibilidade e pela oportunidade de trazer o teu conhecimento para o público para falar de um assunto tão importante, tá? Eu gostaria que você Andréia, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, sobre o seu trabalho. Pode ficar à vontade. primeiro agradecer o convite, eu estou muito feliz em participar, né, disso tudo, ainda mais para falar de um assunto que para mim é tão, tão especial, mas como você disse, traz tantos mitos, né, por falta de conhecimento mesmo. Então, eu Sim, estou muito feliz, muito feliz. Então, assim, eu estou formada há 19 anos e há 18 anos eu atuo no domicílio. Eu não trabalho em hospital, eu não trabalho em ambulatório, eu só trabalho no domicílio. E há 2 anos, a gente fala que a gente sempre fez cuidado paliativo, mas nunca soube, né? é, Porque o cuidado paliativo, os cursos, as capacitações, as especializações, é tudo muito recente, sim, né? E aí veio a necessidade da gente ter uma equipe no serviço que atende esses pacientes no domicílio, e veio a necessidade da gente ter uma equipe especializada, uma equipe que fale a mesma língua, que reme na mesma direção, para é. que esse tratamento não vire realmente algo muito ruim, tanto para o paciente, quanto para o familiar e para a equipe também. Isso, exatamente. Você sabe, Camila, que eu fiz um curso recentemente pelo SUS, abordando um pouquinho da questão dos cuidados paliativos. É lógico que de uma maneira bem curta, bem básica, nada tão aprofundado, mas ali eu tive um pouquinho dessa visão, né, da importância da equipe no cuidado com a família, com o paciente, inclusive do cuidado com a própria equipe, né? Porque É. não é fácil lidar com tudo isso, né? Não, não é. Você sabe que a gente se cobra muito, né? De tentar proporcionar para aquele paciente, para aquela família, esse fim de vida e esse momento de terminalidade de uma forma muito leve, porque a gente não conhece o paciente antes dele adoecer, né? Quando a gente é chamado, a gente vai no momento de intensa fragilidade da Sim, família, do paciente, e muitas vezes a gente tem pressa em criar um vínculo, porque os pacientes ainda vêm tardiamente para os cuidados paliativos, e né? aí eu acho que vem uma palavrinha mágica que a gente sempre usa na psicologia, mas de maneira geral na saúde, que é o acolhimento, né? É o acolhimento. Lá no serviço, a primeira coisa que acontece antes da gente conhecer o paciente é o acolhimento da família. Então, assim, essa família é recebida, é acolhida lá, a gente já entende o que está acontecendo para aí sim ir uma equipe no domicílio. Certo. Tem todo um Essa preparo é, para que a coisa realmente vá acontecendo num passo a passo, né?
Eu vou direcionar um pouquinho a nossa entrevista, até por conta do tempo, e eu queria saber um pouquinho, você falou com brilho nos olhos, né? Você fala, eu amo o que eu faço, e isso fica muito claro, né? Afinal de contas, 18, 19 anos atuando na mesma área, tem que realmente ter o dom, tem que amar aquilo que faz, né? E quando eu olho para você e eu olho no teu olhinho, aparece esse brilho. E esse brilho eu acho que é o grande motivador, né, do nosso trabalho. E aí eu queria saber um pouquinho como é que foi para você, que nem você falou, né? Não foi bem eu que escolhi a área acabou me escolhendo. Mas como é que foi para você a escolha dessa área? Como é que você se identificou ali no começo? Então você é fisioterapeuta, você foi lá, fez a faculdade de fisioterapia, e onde foi o momento em que você se deu conta antes dessa necessidade aí do trabalho, dessa equipe, né, de formar essa equipe, onde você se deu conta dessa oportunidade de trabalho? Tá. Lá onde eu trabalho, né, no serviço de atenção domiciliar, a gente atende pacientes acamados, já com uma funcionalidade já muito reduzida, já dependente para realizar as atividades. E aí, a parte da fisio, ela fica um pouco limitada, porque a gente pensa na fisioterapia como o quê? Um profissional que vai Movimento. reabilitar, vai movimentar, vai fazer andar, vai fazer virar, né? E os nossos pacientes, eles são muito restritos funcionalmente. E muitos vinham para mim já numa condição grave de terminalidade, os pacientes neurológicos que precisavam usar um ventilador. E aí vem aquele desafio de ter essa conversa difícil com o paciente e com o familiar. E eu falei, opa, tá faltando alguma coisa aqui. E como não tinha equipe fixa para esses pacientes, porque a demanda é muito, o quadro de funcionários né, não caminha junto, então, num dia tinha uma físio, no outro dia outra físio, num dia vai um médico, no outro dia vai outro médico, no outro dia vai outra nutri. Então, não se criava aquele vínculo que precisa tanto neste momento. E Fundamental. aí, fundamental. E aí eu levei essa demanda para minha coordenadora e falei: olha, eu estou em sofrimento. Então eu levei o meu sofrimento. Falei, eu estou em sofrimento porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Por mais que a gente cuide, tente fazer o melhor, o final dos atendimentos, o final, o óbito, né, a morte, está virando uma tragédia maior do que deve ser. Porque já é ruim você perder alguém, mas de uma forma tão, cada um fala uma coisa, tá virando uma tragédia mesmo. E aí, isso faz 2 anos mesmo que a gente, então a gente vai ter uma equipe especializada em cuidado paliativo. E aí vem uma outra coisa, Andréa, por quê? O cuidado paliativo, ele não é para o fim de vida. É uma assistência que já tem que ser direcionada para esse paciente no momento que ele recebe o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, né? Então, assim, o paciente recebeu o diagnóstico de um câncer, porque o cuidado paliativo está muito atrelado ao câncer, e a gente sabe que não é, né, só o câncer, é uma doença neurológica, uma doença pulmonar, uma doença cardíaca. Sim. Então, receber o diagnóstico, a gente vai caminhar junto. Porque o que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo é um tipo de assistência que tem como objetivo qualidade de vida e alívio de sofrimento. Lindo, é isso, é É isso. isso. Essa frase eu acho que ela tem que ficar fixa, né? A gente tem que pensar não em cuidado paliativo relacionado à morte, mas a qualidade de vida e diminuição do sofrimento, porque a gente não sabe quando essa morte acontecerá, se ela acontecerá, pode ser que tenha um movimento, de repente, de cura desse paciente, de melhora desse paciente, não é É, mesmo? Mesmo é depois de um isso. quadro possivelmente terminal, quantas vezes a gente vê que, de repente, de uma hora para outra, a coisa toma um outro rumo e aquele É, paciente, devido a esse trabalho de qualidade de vida também, né, acaba tendo uma melhora. Então, eu é, achei a frase fundamental. Eu acho que essa frase a gente pode até colocar no finalzinho ali, como a sua mensagem final, porque é isso que a é gente tem que isso. trazer.
E aí a gente pensa assim, ai, cuidado paliativo, o paciente tá doente. A gente pensa o quê? No físico, né? Na dor. E aí vem mais uma parte do cuidado paliativo, porque é alívio do quê? De sintoma físico, psicológico, social e espiritual, né? A dor do paciente é uma dor total, não é uma dor só física. Ele pode estar com uma dor espiritual, e a dor dele espiritual é tão enorme que ele não come. Mas não porque ele está com uma dor no estômago, porque ele está com uma dor espiritual. Uma E aí vai caber aí depressão. uma depressão, uma tristeza por estar naquela situação, uma tristeza por se sentir incapaz, né? Ou um problema social, preocupado com as contas porque ele teve que parar de trabalhar, né? Então a gente tem que ter esse olhar ampliado para a pessoa, para a família que está vivendo aquilo, e não pro câncer de estômago, não pro problema no coração. E isso é um desafio, Andréia. É um Eu desafio. imagino. E agora, falando sobre todos esses aspectos, essas questões emocionais, essas questões fisiológicas, essas questões espirituais, ou seja, o paciente como um todo, Camila, como é que é o desafio do trabalho em equipe? Eu sei que você está nisso há 2 anos aí, de forma mais intensiva, né? Tentando formar essa equipe, de uma maneira. E pelo que você me fala, né? Pelo pouco que a gente conversa, parece que vocês vão tentando juntar aquelas pessoas que realmente têm tudo a ver e têm o mesmo objetivo. E como é que é chegar até aí? A gente fala assim, né? Porque é muito visto aquele negócio hospital, né? Médico hospitalocêntrico, né? Então, o médico como o centro, o hospital como centro, e aí a gente vem para quebrar isso, né? Então, Aham. assim, o que que a gente fala? Que numa equipe, principalmente, que cuida dos pacientes em cuidado paliativo, cada um tem sua competência. Claro, a psicóloga tem a sua competência, o físico tem a sua competência, a enfermeira a sua competência, mas a gente anda junto. A gente tem que andar junto, 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 no mesmo barco e a gente tem que remar na mesma direção. Não tem aquele negócio de eu não concordo, porque se isso acontecer, a gente vai discutir lá fora, lá longe. Naquele momento, o que um falou virou o que é certo para aquela família, Isso. né? Então, assim, eu tenho a sorte, Andréia, de estar com uma equipe incrível, que a gente se entende no olhar. Ai, que lindo. Então, assim, a gente olha, vê que está muito ruim a situação, muito grave, a gente já faz um assim, vamos segurar mais meia hora, vamos esperar mais um pouco, ou não, dá para ir embora, dá para, né? Mas é um desafio. Por quê? Porque não se tem formação em cuidado paliativo. As pessoas não sabem fazer, não sabem, E não aí sabem vem a fazer. questão da É. sintonia de profissionais, da sintonia de pessoas, da sintonia de ideias, né? E tudo isso, lembrando, dentro de um sistema de saúde, né, que ainda deixa muito a desejar. Então, o desafio é enorme, é enorme. Mas, Camila, o que você está plantando agora, né, você e a sua equipe, eu me emociono muito, e de verdade, porque eu acho que vivendo isso no nosso dia a dia, e eu trabalhei como psicóloga hospitalar, enfim, vivenciei várias situações de cuidados paliativos, e é uma certa desumanização que ainda acontece. Então, essas pequenas sementes que você vem plantando junto com a sua equipe, elas tendem a florescer, elas tendem a se tornar grandes árvores. É lógico, a gente depende de um sistema, a gente não pode esquecer Uhum, disso. A gente depende de verbas, a gente depende de grana, a gente depende de médicos, a gente depende de N situações. Mas isso já é um grande começo, né? Eu quero muito, muito, muito te parabenizar, porque eu acho incrível, né, o teu trabalho, a tua visão, e geralmente é a partir da nossa dor enquanto profissional que a gente consegue modificar muitas vezes um sistema até, né, através da nossa revolta e falar assim, não, eu não concordo com isso, não pode ser assim, tem que ser assim, e apresentar projetos, claro,
né? Mas as coisas começarem a surgir. Você está trabalhando atualmente em que cidade? Eu trabalho em Santo André, Tá, num serviço de atenção domiciliar, é um programa, hoje ele é um programa federal. certo. Então, é um programa do SUS, né? Nós recebemos verba do Ministério da Saúde, Certo. E a porta de entrada sempre é através do SUS, é isso? através do SUS, mas a gente atende também pacientes que têm convênio, a gente atende, a gente Ah, atende. tá. Tem SUS uma. para todos, a gente atende. Ótimo, muito legal. E assim, eu não sei como é que tá aí o nosso tempo, na verdade, nem eu me empolguei tanto. Como é que tá? Eu acho que a gente tem 15 minutinhos Que ainda. bom, então dá para falar É. bastante. Eu queria saber, você falou um pouquinho dos maiores desafios, agora eu quero saber assim, não enquanto profissional, enquanto Camila. Enquanto ser humano, tá? Quais são os maiores desafios ao você lidar com a finitude, com a morte, com aquilo que a gente sabe que todos nós estamos fadados, mas ninguém quer olhar muito de perto porque dá um certo medo. Apesar de quando a gente lida com isso de forma profissional, não que a gente se acostume, porque se acostumar com a morte é muito cruel, né? Mas a gente aprende a lidar de formas diferentes. Mas eu quero saber como isso bate no coração da Camila. Como é que é, tá? É um desafio. É um desafio, mas assim, eu acho que de 19 anos que eu estou formada, esses últimos 2 anos foram os mais felizes da minha vida profissionalmente. Uhum. Engraçado, né? Porque antes eu focava em reabilitação e tal, e hoje eu foco, em dar qualidade de vida para alguém que está perto do seu fim. Talvez o maior desafio seja quando chegam para a gente pacientes jovens, mulheres, mais especificamente, perto da minha idade e da Uhum. idade da equipe, né? Porque a gente meio que equipara a idade. Então, isso acaba muitas vezes sendo um sofrimento maior. E eu já até estava tendo uma aula, e a aula foi com uma psicóloga para falar sobre o luto. Sim. E, e eles falam como vocês têm alguém no trabalho que dá esse suporte, a gente se dá um suporte, Uhum. né? A equipe se dá um suporte. E a minha coordenadora, ela é muito amiga, muito parceira no sentido de, Camila, não tá aguentando esse caso, tá pesado para você, tá sofrido para você, tira o pé, né? Nem que só neste caso entre uma outra fisioterapeuta, porque você não estando bem com esse caso, não vai dar para ajudar, né? E a gente tem que saber enxergar isso, Andréa, de falar assim, eu estou entrando em sofrimento, isso está me fazendo mal e eu não vou conseguir dar conta disso. São poucos os casos que isso acontece, porque a gente tem uma vontade de deixar tudo tão redondinho, a gente tem uma vontade de fazer acontecer de uma forma tão leve para o paciente, para a família, que isso motiva muito a gente a querer cuidar, cuidar, cuidar até o fim, né? Mas é um desafio, porque a morte, ela é mal vista, né? Isso. É, ninguém quer falar, ai, Deus me livre, bate na madeira, bate na boca, ai, morte, não, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. E a gente precisa falar sobre a morte, porque se morre muito mal no Brasil. O É Brasil não urgente falar sobre a morte. é, é Eu urgente. tenho feito alguns cursos, sabe, que eu também não paro de estudar, né? E um dos próximos aí que eu pretendo fazer, se tudo der certo, se tiver condições financeiras para isso também, porque não é fácil. Né? Também é sobre o luto, sobre tanatologia, sobre luto. Eu acho que é muito importante a gente lidar com isso para a gente, para a família, para o paciente, né? Isso faz parte da vida. Se a gente começa a enxergar isso de uma forma mais leve, talvez fique mais tranquilo. Porém, eu trouxe essas questões para discutir com você, porque a emoção e a projeção, elas fazem parte de nós seres humanos. Então, não tem como a gente não se emocionar, né? Vendo um paciente
próximo ou não, enfim, que nos remeta a algum familiar que passou por aquela situação. Não, não tem como, nós somos seres humanos. Né? E aprender a enxergar esse limite e poder falar para o outro, olha, eu não consigo dar conta desse caso nesse momento, e ter alguém que te escute, né, e que fale tudo bem, é maravilhoso. Então, é esse tipo de construção que a gente precisa, do respeito ao profissional, do respeito ao familiar, do respeito ao paciente, do respeito a todos os envolvidos dentro desse processo. Camila, lindo, uma das entrevistas mais emocionantes, né? Venho passando por lutos e lutos e lutos, né? E eu falei assim, nossa, vai ser um desafio conversar com a mas também eu entendo que isso acaba fazendo parte e que a gente vai aprendendo a cada luto que a gente vive, de pacientes, de familiares, a cada momento que a gente lida com a morte, parece que a gente traz um novo significado para isso. Não tanto como uma finitude, não estou falando em termos de espiritualidade nem de Uhum. religião, tá? Mas não em termos de finitude, mas em termos de natureza, né? É o que eu falo, é uma fala meio um tanto quanto infantilizada, mas da mesma forma que a plantinha nasce, cresce, floresce e morre, assim somos nós, né? E se a gente aceita isso de uma forma mais leve, talvez tudo fique mais leve na vida da gente, né? É. Tá, mais uma vez. Muito, muito, muito Ah, obrigada. Eu acho que a gente tirou alguns fantasminhas, a gente entendeu um pouquinho melhor o que é o cuidado paliativo, mas você pode ter certeza que a gente não vai parar por aqui, não. ai, A que gente bom. ainda vai se encontrar várias vezes para falar um pouquinho mais, para falar sobre morte, né? Para falar sobre saúde, para falar sobre família, né? Eu acho que dentro desse espectro geral que a gente deu a respeito dos cuidados paliativos, a gente pode entrar em cada tema especificamente. Eu sei que você tem muito a contribuir com tudo isso. Parabéns e que Obrigada. o seu trabalho dê cada vez mais frutos, né? Eu tenho muito orgulho de você enquanto pessoa e enquanto a coragem, né, de você encarar tudo isso e falar assim, gente, a gente precisa mudar, a gente precisa de gente assim. Parabéns mesmo. A gente precisa. Obrigada. Eu Muito gostaria que obrigada. você deixasse uma mensagem final, deixasse os seus contatos, para que, né, vier ao seu coração, à sua mente, o que você quiser falar para o pessoal, fica à vontade. A gente tem acho que mais alguns minutos aí e fica à vontade. Obrigada, Andréia, de verdade. Ai, que prazer que é falar sobre isso, assim, que é, é, é muito gostoso, né? Eu falo assim que é a gente desmistificar o não tem nada para fazer, então vai para cuidado paliativo. Ah, o que a gente faz, o que a gente tem para fazer. Se as pessoas entendessem, não tivesse medo dessa palavrinha, né, dessas duas palavrinhas, cuidados paliativos, mas a gente está lutando para isso, né? Eu acho que vale a pena deixar aqui que a gente está vivendo um momento incrível, né? Foi criado um grupo, eu até coloco aqui, @frente paliativistas, até anotei aqui. Então, foi criado isso no Brasil todo, pensando em levar essa necessidade de políticas públicas para cuidado paliativo Sim, para a 17ª Conferência de Saúde Nacional, que vai acontecer em julho, em Brasília. perfeito. Então, a gente vai se reunir numa primeira conferência livre nacional, né? Todo o Uhum. Brasil envolvido. Então, não é só profissional, é estudante, é usuário. E vamos debater sobre isso para no dia né, nos dias da conferência de saúde, isso ir de uma forma muito fortalecida para a gente conseguir aí algumas coisas, e eu acredito que a gente vai vir com boas notícias. Eu Acho que tenho certeza. isso é E olha, me importante falar. avisa, porque eu não sei se vai ser online, se vai ser aberto, Vai ser online. e me avisa, porque se eu puder participar, com certeza eu vou participar. Deixa eu só reforçar, é @frente para Frente paliativistas.
Lá tem um link de inscrição, vai ser dia 19, da 1 às 18 horas Tá. Frente Paliativistas, dia 19 de maio, de sexta-feira maio. agora, Que horário? das 13 às 18. Das 13 às 18. Depois, se você puder passar o link para a gente, tá? Eu É, passo não é esse link, né? Na verdade, a gente entra lá e deve ter o link, é isso lá no na bio, Instagram. isso, o link tá Perfeito, lá. tá ótimo. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, em conhecer a Camila também, e esse maravilhoso trabalho, gente, emocionante. Gratidão mais uma vez, minha querida. Os Obrigada. teus contatos ficarão lá, para quem quiser te procurar, mas a gente ainda vai se encontrar muitas outras vezes. Que Obrigada mais delícia. uma vez. Eu que agradeço. Um beijo muito grande. Um beijo, obrigada mesmo. Valeu, gente. Obrigada mais uma vez por estarem presentes aqui no programa Papo com Psi, num papo maravilhoso e emocionante junto com a Camila Dati. Obrigada, cara. Tchau.